Primeira característica que mencionamos do verdadeiro evangelho: o verdadeiro evangelho denuncia o pecado. Qualquer mensagem, por mais que fale ao coração, por mais que o faça sentir-se bem, você saia leve da reunião, qualquer mensagem que não fale para o homem a respeito da sua condição e da necessidade de arrependimento para a salvação em Cristo Jesus, não é, nunca foi, nem jamais será o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho denuncia o pecado. Porém, nós afirmamos, e vamos trabalhar isso mais agora, que a história da humanidade não é definida pelo pecado. É certo que Paulo diz que Deus encerrou tudo no pecado, falando a respeito da maneira como Deus está lidando com o homem, porém, ele não está afirmando ali que Deus definiu a história do homem baseado na fatalidade do pecado, porque senão o evangelho terminaria, todos pecaram e ponto. Né? O evangelho diria, o salário do pecado é a morte e ponto. Onde abundou o pecado, morreu todo mundo e ponto. Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós já vimos isso. Antes do pecado, a salvação na pessoa de Cristo já havia sido providenciada. Aliás, Deus só pôde trazer à luz e criar porque Cristo se estabeleceu como aquele que não só criaria, mas sustentaria todas as coisas pelo seu próprio poder. Tá? E isso nos leva à segunda característica que nós vamos mencionar nessa manhã. Se é fato que o verdadeiro evangelho denuncia o pecado, o verdadeiro evangelho também glorifica o nome de Cristo. O verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo. E apresenta o Senhor Jesus Cristo como única fonte de salvação e vida eterna. E apresenta o Senhor Jesus Cristo como única cabeça da igreja. E como único Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia fala categoricamente que não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, além do nome de Cristo. Além do nome de Cristo. Nós olhamos a palavra e nós vemos Deus olhando para essa terra e constatando, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos a uma se extraviaram e se tornaram inúteis. Deus olhou para esse mundo e lá no Gênesis fala que Deus viu que o homem se desviava dos seus caminhos. Ele disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carnal. Porém, para a glória de Deus, nós vemos, quando Deus olha para a terra, e numa multidão que caminhava e se acotovelava e se apertava, uma massa de gente que corria até as beiras do Rio Jordão para ver um homem, pregando e vociferando, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O Senhor rasga os céus. E naquela multidão de pecadores, Ele separa um. E o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, que estava lá suando como todo mundo, se apertando como todo mundo, tentando ocupar um lugar o mais próximo que ele pudesse numa disputa com todo mundo. Mas Deus rasga os céus. E diz a respeito dele algo que não poderia ser dito a respeito de mais ninguém. Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer, um que satisfaz plenamente o meu coração, um que é a expressão exata de tudo aquilo que eu sou. E nos é apresentado para nós, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo. João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. E, gente, você começa a ler as Escrituras, é algo fantástico, a coerência. E é impressionante a maneira como Deus vai traçando os seus planos e vai nos mostrando no Senhor Jesus Cristo, né? Tudo desvendando no Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele tem para nós. A nossa salvação consiste em conhecer a Cristo como única fonte de salvação e vida eterna, crendo sinceramente, de todo o nosso coração, que não há salvação em nenhum outro, além dele. Ele é a escolha de Deus. Ele é a escolha de Deus antes da fundação do mundo para a nossa salvação e vida eterna. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Vamos ler até o capítulo 2 e versículo 15. Colossenses 1 e 13 até o 2 e 15. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia,
que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane, com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo. Paulo fala a respeito de Cristo de uma maneira íntima, pessoal. Ele diz a respeito de si próprio: eu considerei tudo como lixo, tudo como refúgio, por causa do conhecimento de Cristo. Se tem uma coisa que a palavra de Deus nos convence quando ela fala do nosso pecado, é que nós estragamos tudo. Tem a história de um pai que construiu um império. Ele fez uma fortuna incalculável, negociando em quase todos os países do mundo. Criou para si uma das multinacionais mais poderosas do planeta. Mas ele tinha um filho só. E esse filho seria o herdeiro de todas as suas conquistas. Esse homem estava morrendo, e ele sabia que, depois de já ter gastado todos os recursos que ele tinha, ele sabia que restava-lhe poucos dias ou horas. E ele chamou esse filho na beira da cama. E ele disse: filho, eu vou morrer, mas eu não queria morrer sem falar para você algumas verdades. Você é uma decepção, uma vergonha. Toda a minha vida eu não fiz outra coisa além de livrar você das besteiras que você fez. Eu gastei milhões com advogados, com indenizações e recursos, e toda a minha vida
Tudo que eu investi em você, nada teve retorno. Você é um verdadeiro fracasso. Como filho, como pessoa, você não vale nada. E o filho assustou e ficou ouvindo o pai falar todas aquelas barbaridades. E o pai olhou para a janela e disse: está vendo aquela árvore seca? É a única árvore seca no meu jardim. Eu quero que você, depois que eu morrer, eu sei que você vai dilapidar tudo que eu tenho, você vai ficar na miséria, você vai acabar com tudo que eu construí, porque você é um incompetente, nunca trabalhou, é um vagabundo. Mas, acima de tudo, você é covarde. Você não assume as consequências dos seus atos. Então, eu quero que você me escute uma única vez. Eu vou te dar um conselho que vai ser fácil para você, devido à sua natureza. Vai ser fácil para você obedecer. No dia em que você entender que acabou tudo, que você está no fundo do poço, no dia em que você perder toda a esperança, está vendo aquela corda amarrada naquela árvore? Aquilo é uma forca para você. Se mata. Se mata, porque você não vai aguentar as consequências. Se mata, porque você não merece continuar respirando o ar de todo mundo. E falando nisso, a comoção foi tão grande, e ele começou a ter convulsões, e o filho foi tirado de lá, e essas foram as últimas palavras que aquele homem disse. O menino ficou revoltado. Eu vou mostrar para ele que eu não sou assim. Mas ele era. E poucos meses, ou alguns anos só, 2 anos só depois, esse rapaz havia sido enganado por advogados, havia se metido em confusões judiciais e perdera absolutamente tudo o que o pai havia construído a vida toda. Poucos meses. Ele estava na miséria, ele estava sendo processado, ele estava sentado diante da sua casa, esperando a Polícia Federal que viria levá-lo preso. E ele disse: eu não vou aguentar. Meu pai tinha razão. Eu sou um fracasso. Ele olhou para aquela forca e ele disse: esse é meu único caminho. Ele subiu, amarrou a corda no pescoço, fechou o olho e pulou. E quando ele pulou, o peso do seu corpo quebrou aquela árvore, ele caiu meio atordoado no chão, e quando ele olhou, havia caído de dentro daquela árvore oca maços e maços e milhares de dólares e papéis de ações das companhias mais importantes do mundo todo, uma fortuna até maior do que a primeira que ele havia herdado, muito maior. E junto com todos aqueles papéis, um bilhete do seu pai dizendo o seguinte: meu filho, tudo que eu falei era verdade. Mas há uma verdade ainda maior do que todas aquelas. Eu sou seu pai e eu te amo. E por isso, só por isso, eu não me contive. Eu tive que te dar uma segunda chance. E quando nós olhamos, e nós vemos a palavra de Deus dizendo a nosso respeito, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando nós entendemos a gravidade disso, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos
o número de barbaridades que têm sido cometidas, quantas mulheres choraram por causa de maridos infiéis, quantas crianças choraram na sarjeta, abandonadas pelos seus pais, quantas guerras e quantos inocentes morreram pela ganância de alguns, pela sede de poder de outros. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos esse mar de miséria que nos cerca, o fedor do pecado indisfarçável, nós estragamos tudo. Nós estragamos tudo. Nós temos que dizer como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno. Não sou digno. Mas há um versículo que diz mais, e este mais vem depois de tudo isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Nós estragamos tudo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça nos é manifestada ricamente ali na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Cristo, Deus nos perdoou dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Em Cristo, nós temos plena e absoluta redenção, remissão, justificação em Cristo. Nada fora dele. Vocês perceberam quantas vezes o apóstolo Paulo frisa em Cristo, nele, por meio dele. Nada fora dele. E o evangelho não consiste em pregar para as pessoas virem assistir na sua igreja. O evangelho consiste em anunciar Cristo Jesus como única fonte de salvação e vida eterna. Mas, infelizmente, na concorrência entre igrejas para saber quem cresce mais, na mentalidade absurda de achar que um trabalho grande, enorme, que atinja a mídia, é um trabalho abençoado. Ou que um trabalho medíocre, com algumas dúzias de pessoas que não sabem nem o beabá da Bíblia. É o grupinho fiel. Tem gente que orgulha, né? A igreja dele não se converte ninguém há anos. Aí fala, nós não estamos cheios aqui porque nós pregamos a palavra. É melhor qualidade do que quantidade. Gente, que besteira. Mas nós pensamos assim. Nós achamos isso. E não paramos para questionar que qualidade pressupõe também quantidade. E que se as pessoas estão sedentas, elas estão sedentas do genuíno, do verdadeiro evangelho. E temos que questionar o evangelho que estamos pregando. Mas confundimos pregar o evangelho com encher a igreja de pessoas. Confundimos alcançar o maior número possível, anunciando a salvação por meio unicamente do Senhor Jesus Cristo, com arrebanhar o máximo de gente que pudermos,
para o nosso movimento. Tem muitos salões repletos com gente saindo pelo ladrão, cheio de gente que nunca ouviu, ali dentro, o verdadeiro evangelho. Tem muito salão pequenininho e com 5, 6, 10 pessoas ali, cheias de orgulho e arrogância, que também nunca entenderam o verdadeiro evangelho e qual é a graça de Deus. E o amor de Deus que é estendido às multidões. E nós temos que entender qual é o nosso caso. Porque nesses lugares, o que se mostra claramente é um evangelho equivocado, que entende que alguém é salvo por fazer parte daquilo ali. Eu me lembro que a minha família, durante um período, nós fomos trabalhar numa cidadezinha pequena, perto de Bauru, onde eu nasci, porque meu pai tinha contraído algumas dívidas e estava desempregado. E lá estava na época de colheita e as fazendas, né, contratavam pessoas para trabalhar na lavoura e esse tipo de coisa. E como mulher, criança, podia trabalhar tudo ali, né, nosso pai falou, vamos para lá, e a gente trabalha todo mundo, cada um ganha um pouco, a gente junta tudo, né, é melhor do que eu ficar aqui ganhando pouco e trabalhando sozinho. E a gente foi. E foi cada um trabalhar para um lado, na roça. Né? E lá, trabalhando na roça, eu levava a Bíblia e na hora do almoço, do café e tal, eu sentava lá numa sombra lá e ia ler. Eu estava lendo um livro chamado Como Estudar a Bíblia Sozinho, do Tim LaHaye, né? E aí colava um rapaz perto de mim. É bom ler a palavra, né? É bom. Tá. Então, eu também já fui evangélico. Ah, você foi? Foi, mas eu desviei. Sempre a mesma história, por causa de uma mulher que não sei o quê, tal. E eu comecei a me envolver com ele, querendo dar uma força para ele. Mas de qual igreja que você é? Ele falou, falei, vixi. Aí ele me convidou para ir para lá. Vamos lá fazer uma visita. Deu tanta força para o cara, né? Ele chama, você não vai? E também lá não tinha casa de oração e, infelizmente, nenhuma referência que a gente pudesse reunir, porque tinha duas. Uma era inimiga da outra, mortal. Os irmãos não se falavam. Tinha um velhinho só que eu colei nele, e que ele era um crente de verdade. Era de uma dessas igrejas, mas não se portava muito com aquilo, não. Um crente que dava para ver, tinha uma fé viva. E eu colei nesse velhinho, a gente trabalhava junto e ficava junto o tempo inteiro. Mas eu resolvi ir lá fazer uma visita nessa igreja dele. Chegou lá, acabou a reunião, mais cedo, porque o Espírito não falou para ninguém pregar, então não teve pregação. E aí, quando eu estava para levantar, veio um irmão do lado de cá e outro do lado de lá, me cercaram no banco. Um sentou do lado, outro do outro, falou, você é da congregação? Eu falei, não, eu sou da casa de oração. Mas casa de oração, quando eles estão começando, né, eles também põem placa lá, casa de oração. Mas é da congregação? Eu falei, não sou, o movimento é outro e tal. Falei, mas o importante é que nós somos irmãos, né? O importante é isso. Não, mas você não está no caminho. Aí eu falei para ele, olha, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu entendo que eu estou no caminho porque eu criei em Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal né, dei um testemunho da minha fé, falei e tal, um olhava para o outro, dava aquela risadinha cínica assim. Eu acabei de falar, eu falei, falta pouco, mas você ainda não está no caminho. Falei, caramba, ali eu já vi que ia ser difícil.
falta pouco, mas você não está no caminho. Continua vindo com nós aqui e tal, que aí você vai encontrar o caminho. Falei, não, mas eu encontrei o caminho. O caminho é Cristo, e a salvação consiste em crer em Cristo. Não, tudo isso que você falou está certo, mas você tem que reunir aqui com nós. Aqui, e aí você vai estar no caminho. Eu falei, tá bom, então, tá, muito obrigado. E levantei, e eles me travavam assim e tal, e, né? Falei, eu que não vou dar ósculo santo aqui, né, Paulo? Mas, enfim, muitas vezes nós pregamos que o caminho é Cristo. Mas há alguns que se dizem dos irmãos e entendem e se entendem no movimento dos irmãos, aliás, eles são os verdadeiros irmãos, e não consideram irmãos de outras denominações crentes no Senhor Jesus. Porque não pensam como eles. Porque não estão afiliados às fileiras deles. Porque fazem coisas diferentes do que eles praticam. Então eu pergunto, na prática, em que consiste a salvação deles? Se essa não foi a postura do próprio Senhor Jesus. Senhor, achamos um que estava lá pregando, expulsando o demônio, e ele não anda conosco. O que o Senhor falou? Deixa ele. Quem não é por nós, é contra nós. Se ele está ajudando, deixa ele fazer a parte dele. Oi? O quê? Quem não é contra nós é por nós. Vós. Então, gente, vocês perceberam? Se a salvação não consiste, não consiste em pertencer a essa ou aquela agremiação, mas àquele que se entregou na cruz do Calvário em favor de cada um, nós temos que entender que o movimento dos irmãos compreendeu isso lá na frente, lá atrás, muito à nossa frente. E eles entenderam que deveriam ter comunhão com todo verdadeiro crente no Senhor Jesus. Essa é a nossa história, como movimento dos irmãos. Abrir a destra de comunhão a todo que verdadeiramente tivesse o Espírito Santo de Deus e tivesse compreendido o Evangelho e crido que somente em Cristo há salvação e vida eterna. Então, essa postura está de acordo com o Evangelho que apresenta Cristo Jesus como única fonte de salvação e vida eterna. A salvação não é da minha igreja, do meu ministério, do meu movimento. Ela é a salvação de Deus, manifestada por meio do seu Filho a todos quantos o receberam. O verdadeiro Evangelho glorifica Cristo como única cabeça da igreja. Hoje nós vemos a igreja do pastor fulano, a igreja do bispo Beltrano, a igreja do missionário cicrano. E essas igrejas são estabelecidas e regidas, governadas de acordo com o pensamento, a linha filosófica, a autoridade, o poder, o carisma
desses homens. Há uma hierarquia onde cada um responde a outros e chega nesse homem, ele dá o comando e as ordens. Há uma hierarquia que apresenta pastor acima de bispo, que é acima não, eu inverti as hierarquias. Olha lá. Apóstolo acima de bispo, que está acima de pastor, que trata os outros como ovelhas. A gente estava vindo para cá e estávamos falando de igrejas onde, quando eles se reúnem para festejar ou fazer assembleia ou qualquer coisa, há um tipo de comida que é oferecido para ralé, para as ovelhas, né? Um tipo especial para o pastor, e agora tem o sumo pastor, né, que come sozinho, separado de todo mundo. E esse tipo de coisas na igreja é cada vez mais comum, porque vai de encontro com o coração de homens. E quando nós olhamos lá, o Senhor Jesus falando à igreja de Laodiceia, quando nós olhamos lá na revelação do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, nós vemos o quê? Uma igreja que é rica, abastada, mas o Senhor está onde? À porta e bate. É uma igreja que funciona, é uma igreja onde, né, aparentemente eles não sentem falta de nada, acham que está tudo bem. Só tem um detalhe: não é a igreja do Senhor Jesus. Ele está do lado de fora dela. Ela é bem gerida, ela é bem organizada, os cultos acontecem na ordem estabelecida. Tem um amigo meu que está trabalhando com uma igreja dos Estados Unidos, tentando implantar a filosofia dela no Brasil, uma igreja evangélica. E ele foi para lá passar 15 dias para conhecer a matriz e ver como é que as coisas funcionam. Eles têm 7 programações já preparadas. Ou seja, o que vai acontecer nas reuniões, os grupos que vão tocar, as mensagens, os temas, já está tudo tão pré-estabelecido que eles têm 7 reuniões prontas. 7 reuniões já prontas, já está no esquema. E uma organização incrível, né? Uma estrutura de escolas e estacionamentos e escritórios tremenda. E eles vão implantar esse mesmo modelo aqui no Brasil. Eles têm uma estrutura de show onde uma estante enorme, já com toda a aparelhagem, já está tudo interligado, pronto, só um cabo que vai na mesa e o show está pronto. E cada um que se apresenta tem a sua estrutura. E para que um grupo se apresente após o outro, eles só precisam de 3 minutos. Um tira, e o outro entra, e o show continua. Uma estrutura fantástica. Incrível, mas uma estrutura de show. Numa igreja onde cada vez o modelo é o modelo do conforto, o modelo para as pessoas sentarem, se sentirem bem e curtirem o show. É a igreja que é pensada, arquitetada, planejada para o homem, para servir os interesses do homem e garantir o conforto do homem. E um crente acostumado a essa mentalidade, ele chega e se as coisas não funcionam do jeito que ele acha que a igreja deve funcionar, ele sai e ele procura uma igreja onde ele se sinta bem. Simples assim. Tem igreja para tudo quanto é gosto hoje. Igreja para jovem, igreja para velho, igreja para surfista, igreja para careta, igreja para executivo, igreja para tudo quanto é finalidade. E você diz, mas que mal tem nisso?
escolher um segmento e pregar o Evangelho. Afinal, todo mundo precisa ouvir o Evangelho. O único problema é que o Evangelho prega que jovem, velho, executivo, doidão e ex-viciado. O Evangelho prega que nós pensemos concordemente no Senhor. O Evangelho não diz, cada um faz a sua igreja, que assim não vai ter briga. A proposta do Evangelho é que nós aprendamos a viver com as nossas diferenças. E amar o irmão, que é diferente de nós, e aceitá-lo em comunhão plena. Sabendo que Deus opera nessas diferenças. Para que a igreja, ao contrário de se enfraquecer, se fortaleça com as diferenças, com essa multiplicidade. Mas não, o jovem quer pôr o som dele lá em cima, e o velho fica reclamando, então vamos fazer uma igreja só para nós. Legal, da hora, mas vamos pôr esses velharados tudo para fora. Os velhos, não, essa molecada de hoje não quer saber de nada. Hã? E tanto faz que faz, e quando a igreja está sem nenhum jovem, olha que sossego, olha que gostoso, ó. Agora sim, ó, cantamos na ceia, aqueles hinos, chega a arrepiar. 2 horas para cantar cada estrofe. Mas é assim que eles gostam, é assim. Gente, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz, escrevo-te essas coisas para que fiques cientes de como se deve proceder na igreja de Deus. Na igreja de Deus. E o Velho Testamento já fala quanto Deus aprecia ver os seus filhos em união. Deixando cada um de lutar pelos seus próprios desejos e a sua própria igreja, e pensando concordemente no Senhor. Vivendo pelo amor, que é o vínculo da perfeição. É onde eu compreendo, é onde eu aceito o meu irmão. E vivo com ele na graça de Deus. Sem intolerância, sem animosidade, pelo contrário. Pelo contrário. O Senhor Jesus orou e disse, Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como nós somos, assim como o que acontece entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que eles tenham o mesmo coração, que eles sejam um. E se nós entendemos a importância disso, imagine o número de preocupações que o Senhor Jesus teria certamente para lidar com elas poucas horas antes da sua crucificação. E entre todas essas coisas, ele orou por isso. Para que nós fôssemos um. Mas os homens dividiram a igreja, cada um pegou um pedaço para si. E hoje a farra é muito grande. Mas um dia essa farra vai acabar. O Senhor voltará e Ele atrairá para si a sua igreja. E a Bíblia fala que nesse dia, quando nós estivermos com Ele, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, quando nós finalmente estivermos com Ele, não vai ter
Edir Macedo. Não vai ter Silas Malafaia, Mervin Bull, Mário Machado. Ele é. A Bíblia diz que nesse dia não vai ter nem o sol e nem a lua. Porque a glória de Cristo, a glória de Cristo vai ser a lâmpada da cidade. Nós temos que entender, irmãos, que enquanto isso não acontecer, o que importa é que cada um de nós sejamos servos uns dos outros. Deus não deu dom espiritual para ninguém se destacar e ser tratado como celebridade dentro da igreja. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos de Deus, por meio dos quais viestes a crer. O presbítero da igreja é aquele que serve os irmãos no modelo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Toda a sua autoridade e respeito que ele tem deve ser usado para servir os irmãos na edificação da palavra. Ele é aquele que deve se desgastar mais. Paulo fala a respeito dos apóstolos. Nós somos a escória do mundo. Nós enlouquecemos para que vocês sejam sábios. E o verdadeiro líder entende isso. Os discípulos estavam brigando poucas horas antes do Senhor ir à cruz. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior no reino dos céus? Eles achavam que o reino iria ser instaurado, porque a multidão estava alvoroçada, e eles já começaram a querer cada um garantir a sua fatia do bolo. E dois deles chegaram para a mãe, né, e falaram, vai lá, conversa com ele, para que nós dois nos assentemos do lado, um à esquerda, outro à direita. Agora, por que eles chamaram a mãe? Por que eles falaram para a mãe deles ir lá e falar com o Senhor Jesus? Como o ministério do Senhor Jesus era sustentado? Pelas Odebrecht, Lula, financiamento de campanha. Isso aí é mais antigo do que a gente imagina. As mulheres sustentaram o ministério de Jesus e agora era o momento de cobrar. Estava no momento de estabelecer os ministérios, as pastas. Bom, olha, a senhora contribuiu muito. Está na hora de pegar a nossa parte. E o Senhor pegou uma bacia, uma toalha, lavou os pés daqueles homens e disse para eles, no mundo, os que exercem autoridade uns sobre outros e mandam uns nos outros, no meu reino não é assim. No meu reino não é assim. Aquele que quer ser o maior entre vós, seja esse o que sirva. Seja esse o que sirva. E quando ele mesmo define a sua postura entre nós, ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, as brigas, as divisões, as facções que existem no meio dos irmãos e no meio da cristandade como um todo, nunca foram por causa de doutrina. Doutrina não divide.
Pelo contrário, eu deixo de pensar do meu jeito, o irmão do jeito dele, e quando nós vamos para a palavra, nós pensamos concordemente no Senhor. Doutrina não divide, o que divide são egos. O que divide são desejos facciosos. Eu não concordo com o pensamento do irmão e a minha igreja não tem comunhão com aquela lá, porque eles não fazem isso, não usam aquilo, ou usa isso e faz aquilo outro. Eu quero marcar o meu território. Eu quero estabelecer as coisas do meu jeito. Eu quero que o meu pensamento ou a minha interpretação, que é muito mais importante do que o que a Bíblia realmente diz, prevaleça sobre a cristandade. Eu quero pregar, eu quero dar ofertas, eu quero fazer e exercer um ministério poderoso, para que quando eu chegue num lugar, todo mundo perca a respiração e saiba que está diante do grande Mário Machado. Isso divide igrejas. Mas quando nós entendemos que o verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo como única cabeça da igreja, como aquele que é tudo e em todos, acabam-se as brigas, irmãos. Como é que eu posso brigar, discutir, me degladiar com um irmão a quem eu só quero servir? A quem eu considero maior do que eu, em honra e graça e glória. Acaba a briga na igreja, acaba a briga no casamento, as discussões. Faz tempo que você não manda flor para mim. Mas também faz tempo que você não faz meu café. Duas pessoas querendo ser servidas. Aí briga. Quando um se desdobra para servir o outro, como a palavra de Deus diz que nós devemos viver, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. O reino de Deus é glorificado. A igreja que foi estabelecida por Deus para promover o seu próprio crescimento, através do exercício dos dons espirituais, caminha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E, finalmente, o verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo como único Deus vivo e verdadeiro. Cristo, o maior executivo da terra. Cristo, o maior psicólogo da terra. Já viram esses livros? Cristo como o maior profeta. Nenhum desses Cristos são rejeitados. Pelo contrário, um Cristo que vai me ajudar a ganhar dinheiro, vamos embora. Que vai trazer paz e me deixar num estado zen, beleza, venha. Um Cristo que era a luz dos homens. E quando ele chega, o meu pecado, a minha miséria se torna evidente para todo mundo. E eu não consigo mascarar quem eu sou. Esse é problema. Esse é problema. E é por isso que João diz a respeito dele, que os homens o rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz. O Cristo das Escrituras. Eu só posso conviver com ele quando eu entendo o convite do Evangelho como tal qual ele o fez. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo
se negue, tome a sua cruz e siga-me. É a única condição, a única base que eu posso conviver com esse Cristo. Mais do que profeta, mais do que um bom exemplo, mais do que o maior homem que já pisou sobre a face da terra. Ele é Senhor, Ele é Senhor. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele tem que ser o meu Senhor. E tem um evangelho que separa. Eu aceitei a Cristo como Salvador, mas não aceito como Senhor. Não existe isso, meu querido. Isso é besteira. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é nada. Conta-se que numa das guerras, numa das batalhas da Guerra dos 100 Anos, foi, quem foi mesmo? França e... Esquece, né? Se eu sou professor de história, não sei, ninguém vai saber. Mas, enfim, a Guerra dos 100 Anos, tá? Vamos falar e vamos colocar duas nações, naquela época, a França e a Espanha, pronto. O navio espanhol foi rendido e, como mandava as leis da guerra, ao serem transportados, eles estavam sendo transportados como prisioneiros de guerra para o navio vencedor. E depois de descerem todos, o comandante foi o último a deixar o navio e ele passou e foi cumprimentar o comandante francês pela vitória. E ele, de mãos atrás, olhou para o camarada e disse: primeiro entregue a sua espada, depois eu aperto a sua mão. Nós somos inimigos de Deus. E se nós não entregamos primeiro a nossa espada, não podemos apertar a mão e sermos chamados de amigos e sermos transportados para o reino do Filho, do seu amor. Antes de entendermos que Ele é Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que diz o hino, é isso que diz a palavra. E é isso que nós temos. A cada dia, a cada decisão, levar cativo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Cada dia confirmarmos na nossa vida, Ele é o Senhor. Convém que Ele cresça e eu diminua. Lembra isso quando você estiver pregando, lembra isso quando você estiver lidando com seu marido, arrumando cozinha em casa, lidando com um filho rebelde. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque o verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo e só o nome de Cristo como único fonte de salvação e vida eterna, como única cabeça da igreja e como único Deus vivo e verdadeiro. Amém.